Bom dia, pessoal. Voltei. Então, como eu havia dito na nos filmes, quando eu me apresentei para vocês, eu havia falado a respeito de que a gente ia interagindo com a vovó Irani. Antes que a gente comece, não esquece, dá um like, se inscreve no canal, tá bom? E compartilha. Compartilhando vocês vão me ajudar muito, tá bom? Obrigada. Então, pessoal, eu havia dito, não reparem eu estar assim toda agasalhada, porque na região que eu estou tá um frio de queimar plantas, congelando mesmo. E eu tô na minha casinha. Então, pessoal, eu havia falado que ia contar a respeito das minhas experiências interagindo com a vovó Irani, as minhas experiências a respeito de quê? Da minha cirurgia de coluna. A história da minha cirurgia de coluna, né, começou quando eu ainda era bem jovem. Eu tinha 19 aninhos, isso por volta de 77, por aí, 76, mais ou menos, né? Então eu era bem nova. Eu estava esperando um bebê, que até o bebê também ficou com problema de hérnia, de umbigo, e veio operar com 40 anos, o meu bebezão. Então, gente, foi assim, eu escorreguei, né? E eu estava com 6 meses de gravidez, e aí eu levei um tombo, né? E esse tombo gerou tanta coisa, só que quando você é nova, você pensa, é uma simples dor de coluna e todo mundo sente. Só que assim que eu caí, eu fiquei alguns minutos no chão sem poder me levantar. Se eu falar para vocês que a dor foi pior do que uma dor de parto, foi muita dor. Eu sofri muito naquele momento. Eu morava em um lugar bastante simples, eu tinha que descer assim uma rampa com bastante cascalho para chegar até a rua. E eu estava voltando, eu tinha subido até a beira da rua e estava voltando da beira da rua para minha casinha, que era numa parte baixa. Foi quando eu escorreguei. Nossa, foi muito triste. Eu tinha 2 filhinhos já com essa idade. Eu tinha o meu mais velho e o meu segundo. Esse tombo foi do meu terceiro filho, da minha terceira gestação. Eu fiquei ali naquele chão com muita dor. E até que lentamente eu fui me arrastando até a minha cama com meus 2 filhinhos. E eles também diziam, vem mãe, não chora mãe. Eu não chorava, simplesmente meu olho saía lágrima de dores. Aí o que aconteceu? Quando o pai dos meus filhos apareceu, que nesse momento ele já tinha terminado o trabalho, que ele trabalhava particular, ele estava desempregado, né? E aí o vizinho que morava em cima, eu morava embaixo, num porão. Meu vizinho que morava em cima saiu à procura do pai dos meus filhos, do meu ex-marido, né? Foi quando achou ele, depois de muito tempo, né? Ele estava lá curtindo, né? E eu sei dizer que ele me trouxe para a cidade vizinha, eu fiquei internada. Daí por diante, até esse neném nascer, eu estava com 6 meses até os 9, eu ficava uma semana internada e uma semana em casa, sem poder fazer serviços de peso, de nada, porque a dor continuava. E esse nenê, da hora que eu internei, isso era à noite, ele só foi mexer no outro dia, meio-dia. Aí o médico falou, mãe, se esse bebê não mexer, teremos que tirar esse nenê daí, porque provavelmente ele não está mais vivo. Só que naquele tempo só fazia ultrassom, ou talvez nem existisse, porque provavelmente eu teria feito. E então a gente não sabia, era só através do esteto que se ouvia batida de coração e outras coisas mais, né?
Então, por conta disso, eu fiquei nesse sofrimento, esse resto de gravidez até o neném nascer. Quando o neném nasceu, foi detectado já um umbigo saltado. O que aconteceu? Esse neném teve que ser acompanhado por muitos e muitos anos, né? E por conta disso, ele tinha uma hérnia. Eu colocava moedinha, punha faixa, tudo que o médico orientou eu fiz, né? E que pessoas me orientavam. E a minha dor na costa sempre muito chata, mas eu pensava, todo mundo diz dói a costa, minha costa tá doendo. Não, gente, eu tava muito enganada. Eu tava com um problema seríssimo ali e eu não fazia ideia, né? Como é duro, né? Tudo bem. Aí os anos passaram e foram muitas e muitas dores. Eu tive mais uma gravidez. 6 anos e meio depois veio a minha filha. Foi uma gravidez muito difícil, com muitas dores. Eu não conseguia andar direito, tudo dava uma espécie de cãibra e uma dor lombar que parecia que aquele neném ia nascer a qualquer momento, até que eu fiz a cesárea. Mas ainda não foi detectado o problema que eu carregava comigo. Então, pessoal, isso foi longe. A minha filha cresceu, os anos passaram, eu tive uma vida bastante corrida, eu estudava, eu trabalhava, eu cuidava da minha casa. Foi uma vida assim, para quem tem saúde seria normal, mas para mim não estava sendo. E eu na inocência achava que todo mundo tinha dores, né? E fui tocando a vida com muita dificuldade. Era assim, eu ia para o trabalho, do trabalho eu ia fazer meus cursos, eu ia estudar. Aí naquele tempo foi datilografia, foi informática, foi enfermagem. Eu fui fazendo tudo que eu achava que eu conseguia, mas com muitas dores, porque eu tive um casamento um pouquinho conturbado e eu sabia que eu ia terminar minha vida sozinha, né? E então até preparei meus filhos, mas eu continuei a luta, né? E quando foi uma época, a dor não dava mais, era demais, era demais. Eu passei em um ortopedista, do qual eu conheço aqui na minha cidade. Aí ele falou assim, Irani, o seu problema é um pouco mais grave do que você pensa, aliás, é muito grave. Você está com a coluna pendurada. Nossa, eu não fazia ideia. E pendurada, gente, é pendurada mesmo. A nossa coluna é ossinho em cima de ossinho. E a minha tinha escorregado. Mais um tombo e eu, puf, ficava paraplégica. Gente, aquilo me gelou do pé à cabeça. Imagine uma mulher independente que trabalhou, que estudou, que lutou para ter uma profissão e sabia que ia terminar a vida assim, só, né? Porque os filhos a gente cresce para o mundo, para sua esposa, para a vida deles. A gente não cria para a gente não os tem totalmente para a gente. São nossos filhos, mas para tocar a vida deles como eles quiserem, não é verdade? Então, aí assim foi. Eu fui trabalhar em Santos, né? E já divorciada, claro, sozinha, e a dor aumentando cada vez mais. Eu andava cabeça baixa quando eu estava a pé, porque eu não tinha carro e era muito sofrido e a dor era infernal. Eu tinha vontade de sentar na guia. Sabe o que é sentar na guia e chorar de dor? E assim foi. Até que o médico, esse primeiro que detectou o problema sério, me encaminhou pro INSS, né, na época, em Santos, porque só lá eu poderia dar continuidade ao tratamento, que provavelmente terminaria em cirurgia, que foi o que aconteceu. E esses médicos se reuniram e viram que o problema era extremamente grave. E então eu fui
encostada pelo INSS. Mas só podemos ficar por algum tempo, não podemos ficar toda a vida. Isso tinha que ter uma solução, esse problema meu. E qual foi a solução? A solução foi uma cirurgia. Vamos lá. O médico falou: Irani, tem que haver uma cirurgia, porque se você levar um outro tombo, você fica paraplégica. E para fazer uma cirurgia numa paraplégica, já seria zero de chance, né? Porque o caso já estaria muito mais complicado. Então, eu concordei com a cirurgia, quietinha, calada, não comentei com meus filhos, até levei uma bronquinha por isso, viu? Fiz uma rebeldia, mas uma rebeldia construtiva, porque eu não queria preocupar ninguém. Eu estando em Santos, eles estando a alguns quilômetros longe de mim, tendo que enfrentar a estrada, a rodovia perigosa, eu pensei, não vou preocupar ninguém. Aí o que eu fiz? Eu falei para minha irmã, eu vou fazer a cirurgia, só contei para minha irmã e meu cunhado. Eu vou deixar o meu cartãozinho com vocês, eu tenho uma mixaria lá e no que precisar vocês usam. Caso a cirurgia dê errada, caso eu venha a óbito, né? Tinha que ser realista naquele momento. Eu não sabia o que eu ia passar. Afinal, seria uma cirurgia de quase 7 horas. Aí o médico falou, só que você vai ter que assinar um termo, né? De que realmente você aceita fazer a cirurgia e está em suas mãos. Eu falei, eu me responsabilizo. E eu assinei o termo. Só que à medida que eu assinei aquele termo, eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, meu Deus. Eu tenho muita fé em Deus, muita. E Deus nunca falhou comigo. Deus responde a todos os meus pedidos. Eu não posso nunca negar isso. Eu afirmo, eu sou prova viva que Deus é maravilhoso quando pedimos ajuda a Ele, né? Aí o que eu fiz? Eu assinei o termo, fui para a cirurgia. Aí, quando eu tava saindo do quarto, preparadinha para ir para a sala de cirurgia, meu filho chegou. Um deles, que os outros estavam em horário de trabalho, ele também estava, né? E ele deixou a aula para outra pessoa tomar conta, resolveu rapidinho lá o problema dele, quer dizer, o lado dele, né? E falou: minha mãe não pode fazer isso sem eu estar presente. E na mesma hora ele saiu voando. Acho que essa viagem de 2 horas e pouco ele fez em 1 hora e pouco. E eu nem imaginava. Eu tô saindo do quarto na maca ali, pedindo a Deus, né? E me apegando a Deus. Meu filho que bota o rostinho em cima da máscara, da maca, e fala: mãe, o que você tá fazendo, mãe? Você não me avisa? Mãe, e se você morre, o que é da minha vida? Aquilo foi a coisa mais linda do mundo, me deu arrependimento, mas eu não queria que ele passasse por aquela tensão de quase 7 horas. E assim foram, quase 7 horas de cirurgia. Eu tive uma paradinha cardíaca, mas como eu pedi ao meu Deus, quando eu estava já na fila para entrar no centro cirúrgico, porque como todos sabem, em hospital grande, hospital escola, onde eu fiz a cirurgia, um hospital de ponta, né, graças ao meu Deus, são várias cirurgias, cada uma no seu horário, a gente vai chegando ali, vai ficando numa filinha, já em direção à porta de cada centro cirúrgico que vai desocupando. E o meu centro cirúrgico já seria aquele determinado. E ali eu tremia, não sei se era frio, se era nervoso, o que era, porque eu fiz a cirurgia no mês de maio, ainda tá um pouco frio. E centro cirúrgico tem que ter ar-condicionado, como todo mundo que trabalhou na saúde sabe, né? Então ali eu fiquei naquela fila, mas eu fiquei o tempo todo falando com o meu Jesus. Meu cunhado, minha irmã e meu filho numa antessala que tem até um lugar de fazer preces, orações e rezas, né, de acordo com a pessoa. E ali ficou meu cunhado, meu filho e minha irmã, e meu cunhado e meu filho e oravam e lacrimejavam, minha irmã que me contou depois. Mas nessa, o médico que me operou, maravilhoso, né?
Ele passou na minha maca e falou para mim: você está com medo? Já na porta, eu entrando para o centro cirúrgico. Aí eu falei: doutor, eu posso dizer que não, porque eu pedi para o meu Deus enviar um exército de anjos a esse centro cirúrgico e usar as tuas mãos. Ele falou: isso é assim que se fala. Glória a Deus, né, pessoal? Eu fiquei muito feliz, porque eu não estava sozinha naquele apego com o nosso Deus. Eu tinha mais o doutor que confiava e que acreditava que o nosso Deus opera milagre. E foi o que aconteceu. Comigo foi um milagre de Deus. Assim que eu pude abrir os olhos, depois dessas quase 7 horas, eu estava na UTI ainda, com uma enfermeira, dando um leve tapinha no meu rosto. Para mim era leve, mas devia ser forte, porque para acordar um paciente tem que mexer muito, né? Para mim era só um carinho, mas eu acho que já era tapinha. Aí ela falou: pronto, acabou, você vai pro quarto. Eu não sei se ela entendeu, não tive a oportunidade de perguntá-la se ela entendeu. Mas eu posso dizer para vocês que a primeira palavra que veio na minha boca foi: obrigado, meu Deus. E aí eu movimentei o dedão do pé, o outro dedão do pé, e aí já estava voltando. Então eu já fazia algum tempo que eu estava ali, porque eu já estava sentindo pés e perna. E graças a Deus, assim, quando eu estava quietinha, com muito sedativo para dores, né? Eu não estava assim com tanta dor. E graças a Deus, dali eu fui pro quarto. E um outro dia eu vou continuar contando o restante da minha experiência de cirurgia e a trajetória e os contras, os porquês, o que pode e o que não pode. Até então, muito obrigado. Dá um like, se inscreve no canal e compartilha. Vamos crescer juntas. Vocês vão saber tudo de coluna e eu vou ganhar muitos amigos que eu quero interagir, eu quero fazer amizade, eu quero que vocês me passem e-mail, eu vou mostrar os raios-x e a gente vai interagindo, tá bom, pessoal? Muito obrigada, tenham um bom dia interagindo com a vovó Irani.